Já o São Paulo correndo o risco de perder a Arboleda para o Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Falo também sobre Douglas Costa e o Cruzeiro. Tem negociações envolvendo o futuro de Bernard. Houve um primeiro encontro entre o empresário do Bernard e os dirigentes do Atlético Mineiro. Quero te dar uma atualizada sobre essa questão. Falo ainda sobre Daniel Júnior. Para onde é que vai o meio atacante do Cruzeiro? Vai para o Curitiba ou vai jogar no Vitória? Para completar 777 a decisão sobre Cuéllar. Bora mudar de assunto e falar sobre a chance de Arboleda jogar no Al Nassr, equipe da Arábia Saudita que tem, entre outras estrelas, Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca. Essa informação foi trazida por um jornalista equatoriano chamado Eduardo Erazo Veloz. Eduardo Erazo Veloz. E o Eduardo, que é equatoriano como Arboleda, disse o seguinte em suas redes sociais, abre aspas: posso dizer que o clube do Cristiano Ronaldo está disposto a dar tudo de si pelo nosso Robert Arboleda. Esse jornalista completou afirmando que a proposta é de 3 anos de contrato, oferta milionária. Faria com que o Arboleda ficasse muito dinheiro. Mas, vale a lembrança, o Arboleda tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro. Então, para tirá-lo agora do tricolor, vai haver a necessidade de um acordo entre o Al Nassr e o São Paulo. O São Paulo já fez uma primeira proposta de renovação de contrato com o Arboleda, a oferta foi recusada. O São Paulo espera pela chegada do empresário dele ainda nessa semana para fazer uma segunda proposta. Negociação complicada, até porque o Arboleda tem 5 milhões de reais de dívida na praça. Entre essas dívidas, 1 milhão e 200 mil com o agiota, outras dívidas são com empresários com quem ele rompeu o contrato. Situação meio caótica na vida do Arboleda, e a chance talvez de se mudar para a Arábia Saudita garantiria a independência financeira que alguém que já é veterano como ele já deveria ter, até porque ganha bastante dinheiro, na casa dos 500 mil por mês, mas ele ainda não conseguiu essa independência. Só para lembrar, o Al Nassr, time que tem o Cristiano Ronaldo, Talisca e companhia limitada, já havia tentado a contratação de Gustavo Gomes na temporada passada. Na oportunidade, o Al Nassr chegou a oferecer os 30 milhões de dólares da multa rescisória de forma inacreditável. Gustavo Gomes e Palmeiras disseram não para a proposta do clube saudita. Bora te atualizar agora sobre o São Paulo e seu banco digital. Nicole, em que pé anda o SPFC Bank? Vocês me perguntaram no programa do Nicole e eu repassei essa pergunta para uma pessoa importante do departamento de marketing. E ontem essa pessoa me contou que faltam pequenos detalhes burocráticos para a assinatura de um novo acordo com um parceiro diferente, só para resgatar. No início do ano passado, 2023, um ano atrás, São Paulo havia se acertado com o Logbank, que seria o parceiro de essa empresa, uma empresa de pagamentos eletrônicos, e ela que cuidaria de toda a estrutura do Banco Digital São Paulino. Só que durante todo o ano de 2023 foram vários os problemas que os sócios torcedores tiveram. Só 4 mil pessoas se cadastraram e o Tricolor nunca conseguiu lançar esse produto para torcedores comuns, porque os problemas eram tantos para um universo menor de sócios torcedores que o São Paulo não se sentiu confortável. A opção foi de rescindir com o Logbank e encontrar um novo parceiro. Os dois termos estão sendo acertados de forma simultânea. A rescisão do contrato com o Logbank e o acordo, a assinatura de um vínculo com um novo parceiro que ainda não teve seu nome revelado. Tendência é que o São Paulo faça o anúncio dessas novidades nos próximos dias, lançando para sócios torcedores e também para torcedores comuns. A expectativa em relação à SPFC Bank é sobre uma possibilidade de faturamento muito grande, maior até do que de um patrocínio master. A gente fechar com relação aos clubes paulistas. Despedidas? Pois é, no São Paulo... o momento é de saídas, pelo que a gente está entendendo, né? Porque, lembra, São Paulo fez um monte de contratação, muitos jogadores inclusive, nesse formato de empréstimo, né? Então, por exemplo, Marcos Paulo é um jogador que, inclusive, está com uma lesão seríssima, né? Ele rompeu o ligamento, ele poderia, inclusive, exigir, da mesma forma do Paulinho, ele poderia ficar mais tempo, mas foi uma rescisão de comum acordo, né? Ele pertence ao Atlético de Madrid. Teve pouca chance para mostrar trabalho. Com o Dorival ele teve muito pouca chance. Teve um momento em que ele foi titular. Sim, ele teve um embate com o Rogério Ceni também. A gente deve lembrar, né? Né? Com postagem nas redes sociais e foi... tudo. Não vai pro Bahia, né, Marcos Paulo? Não, acho que não. Até porque ele está machucado, né? Está com uma lesão grave aí, ligamentar. Mas se despediu, fez um post na internet, emocionado. Mas a verdade é que ele não teve muito tempo. Ele teve um período em maio que ele foi titular direto. A maior parte dos jogos dele aconteceram nesse momento com o Dorival,
já com o Dorival. Parecia, inclusive, quando o Dorival assume, um dos debates era esse, né? A gente falava assim, como é que o Dorival vai agregar esse elenco? Teve alguns problemas com alguns jogadores, o Rogério Ceni teve dificuldade de relacionamento. Como é que o Dorival vai fazer? Aí o Marcos Paulo é esse cara que surge e cai também. Tipo, ele pega um momento ali que ele se estabelece como titular, ele perde a titularidade e aí ele sofre essa lesão seríssima em setembro. E aí não tem mais como ser testado. Então, no caso do São Paulo, ele vai fazer o tratamento aqui na cidade de São Paulo, provavelmente vai usar a estrutura do São Paulo, mas já não tem mais nenhum vínculo contratual. A outra despedida é o Gabi Neves. Esse jogador também tem uma história complicada com o São Paulo, né? O Gabi, ele foi contratado em 2021, aí em 2022 ele estava encostado, o Rogério Ceni usa ele na reta final, até quando o São Paulo alcança a final da Sul-Americana, e aí o São Paulo, vamos adquirir ele em definitivo, porque ele foi muito importante, ele era titular absoluto naquele momento em que o São Paulo foi para a final da Copa Sul-Americana, que acaba perdendo para o Del Valle. E aí ele renova. E aí no ano seguinte, tinha toda aquela questão do excesso de estrangeiros. Depois, posteriormente, até muda, né? A regra, né? Permite a participação de mais estrangeiros, mas até isso acontecer, ele era sempre o preterido do Rogério Ceni. Aí o que acontece? Ele perde espaço de novo. O Rogério Ceni sai, entra o Dorival. Será que o Abinés vai ser aproveitado? Não foi aproveitado. Então ele ficou ali, ele tem contrato até o final de 2025, mas ele ficou ali meio que entrava também, não fazia muita coisa, né, Martim? Entrava, não convencia. E aí a solução que o São Paulo encontrou foi emprestar. Mas lembrando que ele tem contrato até o final de 2025 e está sendo emprestado agora para o Independente. Já até tirou foto, né, com uniforme, enfim. É um jogador que fica aquela coisa para o torcedor. Poxa, ele estava tão bem em 2022, o que aconteceu, né? E em 2023 foi um ano para esquecer. Havia muita expectativa sobre esse jogador. No Uruguai até havia muita expectativa sobre ele. Teve interesse do Palmeiras antes de o São Paulo contratá-lo, né? E não aconteceu assim no futebol brasileiro, né? Quando pareceu que ia, não foi. Tomara que na Argentina se recupere, volte a jogar bem. Ele não se firmou como titular do São Paulo em nenhum momento, né? Não, em nenhum momento longo. Opção. Ele sempre pareceu que ia se firmar e não... Longo não, mas teve momentos curtos, né? Pois é. Ele não, por isso que eu digo, ele não se firmou. Né? Não. Teve uma sequência como e teve muita chance, né? Todos os técnicos deram chance a ele. Não é que ele não teve chances também. Teve, o Dorival deu bastante no começo. Sim. Ele desbancou o Pablo Maia, queria só lembrar isso. Em 2022, no momento que ele é titular, né, nessa equipe que chega à final da Sul-Americana, ele desbanca o Pablo Maia, que hoje você pensa no Pablo Maia não sendo titular do São Paulo? Não, é um dos principais jogadores do São Paulo. O São Paulo morre de medo de perder o Pablo Maia. Inclusive, já é meio que pensado que, vamos perder o Pablo Maia no meio do ano. Já perdeu o Beraldo agora nessa janela. E era essa a briga do Gabi Neves, no meio-campo do São Paulo. Tudo isso aí acontecendo com os campeonatos estaduais para começar, né? Esse meio de semana tem o marco do começo de estaduais aí pelo Brasil, né? Esse meio de semana também conhecido como hoje. Hoje, alguns começam hoje. O Paulista começa sábado, né? No final de semana. Carioca, né? Começa hoje. O Carioca começa hoje, o Paulista começa sábado, e aí o Campeonato Brasileiro, que é o que realmente importa, fica lá empurrado para abril. Daqui a 3 meses. Porque, na verdade, isso é muito em função da janela, porque a gente está falando de reforços nos clubes desde o final do ano passado, mas essa janela só abriu no dia 11 de janeiro e vai até o dia 18 de março. Então, os clubes agora que estão acelerando o processo realmente, e está difícil, as negociações estão muito mais densas, ninguém está querendo negociar nada, os clubes estão exigindo os valores que estão estabelecidos nas multas rescisórias. Então vamos esticando a corda. Que deveria, aliás, ser a lógica. Que deveria ser a lógica, é verdade. Tá lá para isso. Se tem a multa, ela precisa ser paga. Né? Mas aí tem o termo negociação, né? Vamos negociar isso. É que nem o caso chama atenção isso, né? Porque coisas que parecem óbvias no universo das negociações, não é só do futebol, não, né? Enfim, eles ganham outra dimensão, né? Por exemplo, quando a gente falou aqui de o Toluca não querer vender o Pedro Raul por menos do que comprou, né? O Fortaleza tinha esse posicionamento com o Caio Alexandre também. Falou, tô comprando o cara, vocês já querem tirar, então vamos fazer um acordinho aí, né? Não vou perder dinheiro também. Famoso que vantagem Maria leva, né? Exato. Cauli, né?
Tentaram tirar o Cauli do Bahia, não foi? Pô, mas aí o Cauli não queria vender mesmo, né? Porque meteu lá a multa de 800 milhões, falou assim, não quero vender. A questão do Fortaleza é ainda um pouco mais difícil, porque é o seguinte, o Fortaleza tinha um jogador sob empréstimo do Vancouver, mas não pagou o valor que tinha que pagar para confirmar o interesse em comprar o jogador. Então, na verdade, a negociação do Grupo City não foi nem com o Fortaleza. A negociação já foi direto com o Vancouver. E aí o Fortaleza acabou levando ali um valor como taxa de vitrine que ele negociou com o Vancouver. Mas a contratação do Caio Alexandre não foi negociação do Grupo City com o Fortaleza. Foi negociação do Grupo City com o Vancouver. E aí o Vancouver negociou com o Fortaleza, te dou aí uma taxa de vitrine pelo fato do jogador ter ficado aí, porque o Fortaleza pegou o jogador sob empréstimo, mas não pagou o que tinha que ter pago para confirmar a opção de compra. Muito bem. O novo técnico do São Paulo ainda não quer falar sobre a decisão da Supercopa contra o Palmeiras. Mas é fato, viu, gente, que o Thiago Carpini tem dado trabalho ao Verdão nos últimos anos, hein? De olho nele. Thiago Carpini vai comandar o São Paulo pela primeira vez no sábado. Terá pela frente na estreia do Paulista o Santo André, uma das 7 equipes que já dirigiu. Mas a expectativa do treinador deve ser imensa para encontrar o Morumbi lotado. No fundo, ele sabe que seu primeiro grande teste está programado para o dia 4 de fevereiro. Decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras em BH. Em busca do primeiro título do ano, Carpini vai reencontrar Abel Ferreira, que assim como ele, é jovem e chegou a um clube grande como aposta. Desde 2021, eles já se encontraram 5 vezes e o retrospecto é bem equilibrado. São 3 vitórias de Abel e 2 de Carpini. Todas as partidas foram disputadas pelo Campeonato Paulista. Na primeira, em 2021, a Inter de Limeira de Carpini bateu Palmeiras de Abel por 1-0, sem público no Allianz por causa da pandemia. No ano seguinte, também na casa do Verdão, Abel deu troco vencendo o Santo André de Carpini por 1-0. Já em 2023, 3 encontros em 3 locais diferentes. Na primeira fase do estadual em Diadema, 1-0 Palmeiras sobre o Água Santa de Carpini, que acabou expulso naquela manhã. Eu fui lá para separar. A comissão do Palmeiras ela não foi nem advertida com o amarelo, apenas o atleta. E eu fui expulso por ter ido separar e sair da minha área. Eu saí da minha área, eu estou errado. Advertência, cartão amarelo. O mesmo critério para os dois, é a única coisa que a gente pede. Dias depois, os treinadores decidiram o estadual. Na primeira final, deu Água Santa em Barueri. O meu objetivo esse ano era avançar um pouco mais das quartas. Mas como eu te falei, nós nos permitimos sonhar agora. Eu sonho sim com um título. E isso nós vamos trabalhar muito para conquistar. O título não veio. O Palmeiras de Abel fez 4-0 no jogo de volta e dias depois, Carpini partiu para comandar o Juventude na Série B. Curiosamente, o novo técnico do São Paulo venceu mais Abel Ferreira desde 2020 do que Santos e Corinthians. Claro que em alguns momentos na minha trajetória eu não poderia jogar de igual para igual com algumas equipes, eu tinha que me reinventar um pouquinho e jogar de uma maneira diferente para poder ser mais competitivo. Para começar o Paulistão, o treinador não terá os volantes Mendes, Thales Costa e Gabi Neves fora dos planos. Mas Luan, que também é da posição, está treinando no CT e pode ser utilizado depois de um 2023 em que passou boa parte do tempo machucado. O Luan, enquanto estiver aqui no nosso elenco, vai ser tratado dessa maneira, vai brigar pelo espaço dele e se fizer por merecer no dia a dia uma oportunidade, ele volta a jogar. Se não fizer, outro faz e volta para o final da fila e a fila anda e é assim que funciona no futebol. A gente não tem tempo de ficar lamentando. O atacante Nicão, que voltou ao tricolor depois de uma passagem pelo Cruzeiro no ano passado, de apenas 4 gols e 3 assistências, também está integrado ao grupo, que ontem realizou um treino técnico em campo reduzido no CT da Barra Funda. Eu já falei que estou ansiosa pelo trabalho do Carpini, né? Que com pouco deu trabalho pro Abel e a frase que ele deixou clara ali é importante, né? Falando que em muitos momentos não pôde jogar de igual para igual com os adversários, precisava se proteger. Agora vai ser diferente. Boa sorte pro Carpini. Estou ansiosa por essa primeira grande partida entre São Paulo e Palmeiras. Daqui a pouquinho, hein? Corinthians, Flamengo. Vamos ao vivo pro Maracanã, ao vivo para Manaus.